Oi, boa noite, Dani, tudo bem? Beleza? Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Eu estou. Você está me ouvindo bem também? Tô ouvindo, só vou aumentar o meu áudio aqui. Aí. Tô te ouvindo bem. Beleza? Vamos Alô? lá? Beleza, Ouve? tudo bem. Mário, primeiramente, muito obrigado por você ter recebido esse convite nosso do projeto aqui. Fico muito feliz para conversar com você sobre todas as experiências que você já teve, tanto no tom, como também na sua vida prática. E queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vida, né? Fazer uma breve apresentação para o pessoal saber quem que é você e a gente começar a falar sobre esse assunto que tanto interessa a gente, né? Tá bom. Bom, meu nome todo é Mário Jorge Pereira dos Santos, eu sou engenheiro, também tenho pós-graduação em Economia e Comércio Exterior. Tive uma carreira aí de êxito aí na indústria, né? Como administrador e como engenheiro. E já faz uns 10 anos que eu comecei a me interessar e estudar um pouco mais por metafísica e filosofia e outros temas, né? E Aham. porque eu também tive um evento aí um pouco marcante na minha vida, que foi o falecimento de uma esposa por câncer, né? E acabou me despertando um pouco mais para algumas coisas, porque eu sempre adorei a física, né? Sempre fui um estudioso, adorei ficção científica, e, Uhum. mas eu não tinha despertado para esse lado, até que acabei passando por essa situação e fiz algumas descobertas aí por mim e acabei ficando mais curioso e aberto para olhar um pouco mais a realidade, mais além da matéria, né? Porque a física e a ciência tradicional são muito materialistas, né? Então eu Sim. acabei estudando bastante isso e já estudo há 10 anos, né? Eu fiz vários treinamentos, li muitos livros, né? E acabei vindo parar nesse conhecimento do tom, que eu acabei me apaixonando por ter uma linguagem aí bastante racional e mais próxima da linguagem com que eu trato. E apesar de falar de consciência e ser um especialista, ele ainda é um físico e ele usou um método científico para explorar a consciência. Então é uma linguagem muito mais fácil de compreender e eu me apaixonei por ela, né? E Uhum. acabei vendo que ela não estava disponível no Brasil, só tinha em inglês. Eu li o livro original em inglês. E ainda enquanto estava lendo, já procurei um contato com ele, com o Tom Campbell, né? Que também acho que vale a pena, já, mais ou menos, você já adiantou um pouco quem é o Tom Campbell. Mas eu fiz esse contato com ele e ele acabou me autorizando a traduzir os livros, né? Que eu fiz aí, eu e mais um amigo, principalmente, mais alguns outros me ajudaram, mas principalmente eu e o Celso Júnior, e com a intenção de trazer isso e disponibilizar isso em português, né? Porque realmente é um negócio maravilhoso e, Uhum. infelizmente, o inglês ainda é uma barreira para a maioria das pessoas aqui no Brasil. O Tom Campbell, ele é um físico, né? Ex-NASA, ex-Departamento de Defesa, na carreira privada dele como físico, né? Uhum. Ele trabalhou com simulações, com desenvolvimento para aperfeiçoamento de foguetes, de mísseis, e isso permitiu que ele fizesse uma série de associações. E na vida particular dele, ele começou lá também nos anos 70 a estudar a consciência com o Robert Monroe, que permitiu que ele pudesse fazer viagens fora do corpo e revisão remota, como você sugeriu, que são estados alterados de consciência, que ele usou isso para pesquisar a consciência, e ele ajudou o Robert Monroe na montagem do laboratório Monroe, lá nos anos 70, para estudar a consciência de uma forma científica e avaliar todas essas coisas, ok? Então, Uhum. ele acabou desenvolvendo essa teoria, que em 2003 ele publicou definitivamente no formato do livro My Big Toe, Uhum. esse que está É aí, que deve ter uma mais noção, conhecido. Uhum. agora traduzido em português também, né? Desde janeiro de 2017, a trilogia está completa, está traduzida e disponível, né, no nosso site. Ah, E sim. depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas, então, ele traz isso, que é um conhecimento muito amplo. My Big Toe é uma grande teoria de tudo, que é um sonho, um santo graal da ciência, da física, que o Einstein buscava, que o Stephen Hawking buscava, e que não conseguiram chegar a uma teoria que conseguisse explicar tudo, mesmo porque eles não levavam em conta esse lado da consciência, porque a ciência é materialista, né? É muito E ela limitada, tentando né? partir apenas do material, né? Apesar da física quântica já estar dando há mais de um século, dando muita pista de que a coisa não é tão material quanto parece,
Um lado Einstein não existia a ciência da computação ainda, né? Uma das coisas que My Big Tool também trata, que é o Tom Campbell escreveu, é que é física digital, né? Ela se baseia em consciência e evolução, mas ela é física digital. Por quê? Trata da ciência da informação e é por aí que ele consegue chegar a explicar todo o resto. Inclusive a física quântica, a relatividade. Agora, a física quântica tem um papel interessantíssimo porque ela tem várias pistas, né, de que a realidade não é tão material quanto parece e que o observador é importante, como a gente conhece da dupla fenda, que, aliás, é o nome do seu canal aí. Né? Sim. Então, tudo isso... Fala. Pode falar. Não, eu já aproveitando o gancho que você falou ali do livro, essa grande teoria de tudo, como que ele iniciou? Você tem como explicar para a gente assim, como que ele iniciou ou teve esse insight de fazer esse livro, fazer essa grande teoria que mesmo Einstein não entendia, ou talvez ele até entendia, mas não aceitava, né? Essa realidade nova que estava descobrindo. Como que ele teve essa iniciativa de criar esse livro e você traduzir ele? Pois é, como eu estava te dizendo, ele começou a estudar a consciência através dos estados alterados, né? Chegou à conclusão que aquilo realmente fez vários experimentos, sendo que o principal deles, que foi mais marcante para ele, foi depois que ele e um colega que era engenheiro elétrico também participava no laboratório do Monroe lá com os experimentos. Eles fizeram viagens astrais, assim como fizeram visões remotas, mas o primeiro caso foi uma viagem fora do corpo, como eles chamavam na época, e eles estavam isolados em baias separadas, totalmente herméticas, sem acesso uma à outra, e o que cada um falava era gravado numa central de controle comandada pelo Robert Monroe. Então, o Robert Monroe sugeriu que eles saíssem do corpo, se encontrassem sobre o laboratório e saíssem explorando, fossem visitar, ver coisas, fossem trocando ideias, né? E eles foram fazendo isso. Então, por quase 2 horas, isso ficou tudo gravado, as gravações ainda são disponíveis em inglês até hoje no Instituto Monroe, pela internet, você consegue achar isso. Uhum. E o que acontece? Quando terminou a experiência, eles saíram das cabines, um não tinha visto a cara do outro por 2 horas, né? Só tinham se encontrado em consciência, em forma de consciência, mas até então aquilo ainda parecia ser, como as experiências anteriores tinham sido individuais, aquilo parecia às vezes ficar na dúvida se ele estava imaginando ou o quê. E aí, a partir desse momento, quando os dois fizeram isso juntos, e eles saíram da cabine e foram lá na cabine de controle, o Robert Monroe ligou as duas fitas ao mesmo tempo e deixou tocando as duas. Uma só tinha a fala de um, a outra só tinha a fala do outro. E eles, enquanto estavam experimentando as coisas lá, eles estavam falando, porque eles treinaram para ter essa habilidade. Então, eles estavam descrevendo tudo que estavam vendo se passando. E aí parecia que um estava conversando com o outro, porque eles conseguiam ouvir a resposta do outro gravada, né? Um apontava para olhar para um lado, via alguma coisa, o outro olhava e via a mesma coisa. Então, assim, 2 horas trabalhando em conjunto, estando cada um dentro de uma cabine, indo a lugares remotos onde eles não estavam e confirmando informações que um tinha visto e o outro tinha visto. Então, aquilo caiu que nem uma pedra, né? Porque depois de uma dessa, não tem mais o que você ficar na dúvida para você que participou da experiência que aquilo é real, ok? Ele Então, vivenciou, né? Aquilo foi, puxa, eu não sabia dessa história. Aí ele vivenciou isso e trouxe para a prática para falar para as pessoas e tudo mais. Exatamente, eles fizeram várias coisas, eles desenvolveram os áudios binaurais na época no Instituto, fizeram experiências com pessoas que não tinham experiência, então que conseguiam, através do áudio binaural, com a ajuda daquilo, entrar nesse estado de consciência alterado. Então fizeram várias experiências. Depois ele continuou tocando a vida dele e continuou fazendo experiências com a consciência ao longo de 35 anos. Tá? Então isso foi lá no começo dos anos 70, e depois de todos esses anos experimentando uma coisa, experimentando outra, indo num lugar, indo no outro, ele com o background em física dele, ele conseguiu chegar a formular uma teoria que ele começou a escrever em torno do ano 2000, sobre a realidade ser virtual, ok? E terminou e publicou em final de 2002, começo de 2003. Então, em torno do início de 2003, ele estava com a trilogia
publicada, onde é essa teoria, minha grande teoria de tudo, que ele descreve a partir de duas hipóteses, que a consciência existe e que ela evolui, consegue deduzir toda a nossa realidade, toda a física quântica, toda a física da relatividade, explica todos os paradoxos. Então, assim, e fala principalmente de mim e de você, do que nós somos, qual é o nosso propósito, o que fazemos aqui, né? E como podemos influenciar todas essas coisas. Então, eu costumo dizer que essa teoria, ela é uma teoria que descreve o jogo, como ele funciona, o que ele é, né? O que estamos fazendo aqui, como podemos trabalhar com isso um pouco melhor, né? Porque se você entra num jogo que você nunca viu na frente, que alguém te joga lá no meio do campo e você não conhece as regras, você vai pastar e sofrer muito para tentar entender e provavelmente não vai, né? Só vai ficar no sofrimento mesmo. Agora, se você tem um mapa que descreve as regras, né? Que descreve o caminho, fica mais fácil para você trilhar e experimentar por você mesmo. E esse é o objetivo do livro, que cada um possa experimentar e desenvolver por si mesmo, aproveitando o mapa que ele fornece para nós. Talvez essa visão que o Tom traz, assim, dessa, como se fosse as regras do jogo, né? Talvez também tenha envolvido aí as leis do universo. Como você falou, muitas pessoas caem aqui, nascem, né, vivem, e por tentativa e erro tentam buscar o autoconhecimento, as realizações, e por tentativa e erro é muito mais difícil, né? Muito mais doloroso. E tendo um manual nas mãos, que nem o Tom já pesquisou durante mais de 30 anos, como você falou, fica muito mais fácil, né? A pessoa tem um manual do jogo, né? Se isso aqui é uma simulação, né? É mais, como ele mesmo fala, é mais uma simulação do que não é. Então, se uma pessoa tem esse manual, que nem você está falando aí, fica muito mais fácil trafegar nessa nossa dimensão aqui material, né? Que tem tantos limites e tantas leis e tudo mais. Excelente. Pode falar. Não, é isso aí. Então, por exemplo, para a gente dar um gostinho para as pessoas que eventualmente acompanham a gente pelo vídeo, né, uma das coisas que acontece é o seguinte. Então, o modelo que ele propõe, né, é que a consciência ela funciona de uma forma digital, é 0 e 1. Né? Então, ela começou se diferenciando lá embaixo, quando ela era pouco desenvolvida ou nada desenvolvida, e foi subindo dali adiante. Então, ela inventou primeiro o 0 e 1, se diferenciou, começou a trabalhar com unidades binárias e começou a trocar informação dentro dela mesma, com ela mesma, e começou a experimentar com isso. E ao longo de milhões de anos aquilo foi evoluindo, né? E até chegar ao ponto de ser essa consciência avançada que hoje gera uma realidade como a que a gente percebe, sendo que ela é uma entre N realidades possíveis, né? É o mundo de todas as possibilidades, o oceano de todas as possibilidades. Né? São universos como fundamenta essa questão de universos, por exemplo, paralelos, né? Existe essa possibilidade, existem outros universos, desde os mais parecidos até os mais diferentes, né? Que são todas oportunidades que a consciência fundamental e nós somos consciência também, né? Nós acabamos sendo uma subdivisão da consciência maior, ela se subdivide para poder ter interações entre consciências, para agilizar mais o processo evolutivo, permitir mais interações, né? Isso é parte da evolução, e ela desenvolve realidades como a nossa, que são como escolas virtuais para aprendizados de consciências básicas. Nós não somos consciências avançadas ainda, porque estamos aqui, significa que somos consciências básicas. E é como se fosse um berçário ou uma escola virtual, né? Aquele simulador de voo para ensinar pilotos em condições controladas, né? Para não correr risco voando com Boeing 747 por aí. Né? E o objetivo é crescer, aprender, evoluir. Né? Objetivo geral, especificamente, pontualmente, cada um pode ter um objetivo mais focado dentro da sua própria vida, de algo específico para aprender ou desenvolver ou crescer, mas, no geral, o objetivo geral é crescer, aprender, evoluir. Né? E a evolução ocorre a partir do caos, do máximo, né? A entropia mais alta, de um lado, né? Onde a gente está super pouco desenvolvido, na direção da baixa entropia, da organização da informação, do amor. Né? Que isso também é outra coisa que ele descreve, ele, vamos dizer, mais ou menos que cientificamente descreve o que é o amor, né? Mas assim, o objetivo é evoluir, né, no jogo, e crescer, aprender,
né? E não se trata de aprendizado, vamos dizer, de geografia, de matemática, é um aprendizado de ser, né? Que nos Aham. leve na direção de uma qualidade melhor, né? De ser, e na direção do amor, da baixa entropia. Então, assim, uma das consequências é essa. Se nós somos consciência, parte de uma consciência maior, estamos jogando dentro de um ambiente virtual, né? Aham. Isso não quer dizer que o ambiente não é válido. A realidade é real para cada um de nós. Mais real que isso, impossível, tá? Sim. Agora, ela é construída virtualmente, ela não é construída por partículas. A gente só tem a sensação pelas regras do jogo da física aqui, que valem as leis da física. Então, Uhum. parece que a coisa é sólida, mas é apenas percepção. Mas é uma realidade virtual. E se é uma realidade virtual, eu sou consciência, e o que você está vendo aqui é um avatar falando com o avatar da minha consciência, falando com o avatar da sua consciência, como se estivesse dentro de um jogo multiplayer na Como se internet, fosse o Sims, né? né? Aquele joguinho do Sims lá, que cria The cidade. Sims, The Sims, ele costuma citar muito World of Warcraft e alguns outros, né? Mas tem N jogos online hoje. Então, quando você está lá, um personagem interage com outro, você não é o avatar, você não é o personagem, você é o jogador por trás do avatar. Se o personagem tropeça, bate a cabeça ou leva um tiro e morre lá na realidade virtual, você recomeça de novo com outro avatar. Você não morre, né? Então, assim, Não. uma das consequências, que é um dos maiores medos do ser humano, que é o medo da morte, né, ele acaba completamente explicado, porque você o que você é não morre. Né? Você nasce, você entra num pacote de experiência, passa pelo pacote de experiência e sai do pacote de experiência. Então, o personagem inicia e acaba. E depois pode vir outros N personagens, assim como você já pode ter tido outros N personagens antes, Uhum. e você continua vivo. O que você é, continua vivo. Ok? Então, Sim. assim, uma consequência direta de entender a regra do jogo é perceber que você não é um avatar, não se identificar com o seu corpo e não ter o medo da morte, porque você é o jogador. Né? O jogador necessariamente está fora do computador. Né? Tem o Sim. computador, o jogador, né? E tem o programa, tudo isso tem que estar fora. E aí, quando você mergulha, vamos dizer que seja uma realidade imersiva, com óculos ou com alguma outra tecnologia, né, digital aí, quando está jogando, você pode até se distrair, se identificar, mas você não tem o risco de perecer com o personagem. Né? Não se Isso para dar apega, né? É apenas para isso. dar um exemplo. Né? Ah, isso que você falou ali, só esse entendimento, né, que o Tom faz de que a gente pode voltar para o jogo, esse medo que você disse da morte, que eu acredito que 95% das pessoas que têm medo é da morte, porque é um mistério, né, até então, se trazer isso para a consciência que você volta, você já perde o medo, né? Então você já tem mais flexibilidade na tua vida, né? Você tem mais opções de arriscar, de ter mais coragem, enfim, né? Isso rompe barreiras. A Atalanta aqui fez uma pergunta. Esse manual que você está falando do livro, são habilidades que ele traz ou é conhecimentos dentro do livro? Olha, a primeira coisa que ele traz é te dar uma visão ampla, porque outra coisa é assim, a gente tem um grande medo da morte, e consequentemente por quê? Porque a morte, para nós, hoje, é um desconhecido. Tem muita gente que fala que sabe o que é isso, que é aquilo, mas assim, ou você acredita, mas no fundo você ainda pode ter um medo daquilo, porque você não tem certeza, né? Sim. Então, uma das coisas que ele faz é o seguinte: quanto maior a sua perspectiva, né, quando você começa a perceber e experimentar, por exemplo, né, que você consegue, por exemplo, meditar, entrar em contato com a consciência que você é, que é uma das coisas que ele indica no livro como fazer, ok? Mas o Uhum. livro dá uma grande perspectiva de como tudo isso funciona, né? Uhum. E você é o que ele chama de visão ampla, né? É uma perspectiva ampla. Então é a mesma coisa que você está lá desesperado no meio de uma floresta, sem saber para onde vai, só enxergando folha e não sabendo em que direção está indo. Você conseguir numa árvore, subir numa árvore alta ou subir num morro, numa montanha que tenha por ali, e dar uma olhada de cima e ver tudo aquilo, se localizar na paisagem, né? Ter aquela visão Uhum. ampla, e começar a se entender, se localizar e adquirir um equilíbrio, porque mesmo que você tenha que descer lá embaixo de novo, você agora está orientado e tem uma noção melhor. Então, ele te dá essa visão ampla, esse entendimento do jogo como é. E, Uma nova assim, visão, a né? gente
Hã? Uma nova visão, né? Ele dá uma nova visão de mundo para você se experienciar Isso. diante dessa realidade aqui, né? Só das poucas coisas que a gente falou, você vê, se eu sou consciência e eu estou conectado no avatar, e eu posso ter essa experiência, e eu posso ter várias experiências, e eu posso ter momentos entre uma experiência e outra, onde eu me reagrupo e me reanaliso, vejo como é que foi o meu desempenho, né? Me localizo, né? Uhum, Tudo isso sim. vai contribuindo para a minha evolução e para uma tranquilidade maior. Tá? E você pode ter flashes e experimentar essas coisas, porque tudo que ele fala, vamos dizer, uma das coisas que me apaixonou pelo livro, se você começa a ler lá no prefácio, ele já fala que não é para você acreditar em nada do que ele está dizendo. E eu repito aqui, da mesma forma, que não é para você acreditar em nada do que eu estou dizendo, exceto o que eu estou tentando passar para você, o que eu estou vendo no livro, né, que está sendo Uhum, dito ali. Eu não estou aqui para enganar vocês. Se você for pegar o livro e abrir, você vai ver e não adianta nada. Então, assim, eu não estou dizendo que eu estou mentindo, mas a questão é, não é para você acreditar apenas no que ele diz ou no que eu digo, né? É para sim. que você aproveite esse mapa, experimente as coisas por você mesmo, porque você pode chegar lá, ele também pode observar estas coisas de perto dezenas, centenas e milhares de vezes para poder Uhum, se garantir que aquilo era real. Porque veja bem, hein, uma curiosidade, experimentar uma outra realidade não é uma coisa simples e fácil, né? sim. É simples e fácil num sentido, vamos dizer, outra realidade é outro fluxo de informação. Tá? Porque se a realidade é digital e virtual, o que a gente vive é um fluxo de informação. Então, é como Sim. se a gente fosse um aparelho de TV, conectasse num determinado canal e recebesse as imagens das coisas que estão se passando e pudesse se movimentar ali. Ok? Se eu mudar de canal, outra realidade, outro fluxo de informação. Então, não é uma coisa necessariamente complexa. Agora, imagine você lidar com estas coisas, né? Sim. Por exemplo, um outro nível de realidade é o sonho. Então, assim, que você experimenta e nem se dá conta. O Sim. sonho é um nível de realidade que pode ser uma criação inteiramente da sua consciência, pode estar interagindo com outras consciências, ou com a consciência fundamental que está gerando aquele ambiente para você. Então, você como consciência, você no sonho, você não está preso com o corpo que passa por esse ambiente onde as regras são fixas. Né? No sonho, você tem uma realidade onde as regras são muito mais flexíveis, que é uma realidade de pensamento, de imaginação. Então, se você imaginar que aparece lá qualquer coisa, um lago, uma ave, um monstro, seja lá o que for, aquilo pode aparecer rapidinho para você e acontece ali a cena na hora. Né? Então, tem realidades, níveis de realidade, como a do sonho, que são menos presos, menos travados. Né? Mas é uma Aham. forma de experimentar também. Muita gente usa como, por exemplo, sonhos lúcidos, né? Quando você está acordado dentro do sonho, você sabe que está sonhando e usa Sim. a sua intenção para fazer coisas ali, né? Uhum, Então, é complexo, pode ser complexo, mas por quê? Porque numa realidade de pensamento, você faz aparecer para você qualquer coisa que você queira. Então, você nem sabe se aquilo é real, ou se foi você que criou, ou se foi outra consciência que criou. Então, assim, diferente daqui, deste ambiente virtual, por isso que diz que esse ambiente é básico, porque as regras são bem firmes. Então, não podem aparecer coisas do nada, tem que ter um contexto histórico, uma continuidade, como num tem que ter um filme. As fundamento, coisas né? Tem que ter as um coisas têm uma fundamento. lógica aqui. Uhum, sim. Então, aqui é muito mais tranquilo, não corre o risco de você pensar, vamos dizer, num monstro ou numa nave espacial e ela aparecer no meio da sua frente. É muito mais difícil porque a realidade é sólida. Não é impossível, mas tem regras firmes. Em outros ambientes é mais difícil. Então, você tem, assim, é uma coisa que você tem que aprender aos poucos, né? Mas, assim, você experimentar tudo isso é possível por você, se você se desenvolver para isso. E é o ideal, porque você aí confirma coisas sem ter que acreditar em ninguém. Porque ele justo diz que a melhor atitude é sempre da mente aberta para considerar novas possibilidades, como esta visão que ele dá, porém cética para não acreditar até que você experimente por você mesmo. Porque Uhum, senão é mais uma crença, né? Igual a sim. todas que você tem na vida que só servem de âncora para você. Ok? Exatamente. O pessoal perguntou que se vai ficar gravada a live, que vai ficar gravada, tá, pessoal? A live vai ficar gravada.
Talvez esse entendimento que você falou aí, na mecânica quântica, a gente entende bastante como frequência, né? Tudo é frequência, vibração, até Tesla já disse bastante isso. Quando a gente sai dessa realidade e vai para outra, muda-se a frequência, né? Ou é mais rápido, ou é mais lento, né? Essa nossa realidade que é mais congelada, como fala, é uma luz congelada, mais densa. Então, por isso que a gente passa por umas experiências até chegar a um nível de consciência mais expandido, que nem você fala. Mário, sobre essa realidade virtual que ele abrange, assim, é uma maneira muito simples, né? Que ele aplica para as pessoas entenderem, né? Esse jogo, como você falou. Sim. Como que eu faço, para as pessoas que estão assistindo, como que eu faço para mudar essa realidade através desse jogo, através desse conhecimento desse estudo simulação? Como que eu mudo a minha realidade? Ele vem aqui nesse aspecto, a física quântica é muito interessante, porque ela mostra que a realidade não é material. Então, ela dá subsídio para a gente... Qual a importância dela não ser material? Imagina se você quisesse mudar com a sua intenção, com a força do seu pensamento, por assim dizer, algo que fosse feito de tijolos. Como é que você faz para mudar uma realidade feita de tijolos, né? Então, assim, essa é outra consequência de entender bem essa realidade virtual. Se a realidade virtual ela é feita de informação, é como se fosse feita de pensamento, ela é muito mais suscetível à influência do pensamento, né? E é isso que explica na física quântica, né, pela física digital, do caso do Tom Kepler, e de alguns outros que também adotam a física digital, só que ele adota uma física digital baseada em consciência. Mas, quando você adota a física digital, explica a questão da influência do observador na experiência da dupla fenda. Por que quando a medição é observada por um observador consciente, altera e colapsa a onda, transformando o que era onda passa a se comportar como partícula, né? Porque nós estamos, nesse ponto, é uma coisa que normalmente é um universo que a gente não vê, a gente não acessa, e não há necessidade de ser renderizado na tela para nós. Okay? Quando você começa com determinados experimentos, fuçar nesse tamanho microscópico, você está no limite da definição da tela 3D da realidade. E aí, na hora que ele tem que... Ele não fica renderizando as coisas da mesma forma que quer você esteja olhando ou não, né? Quando você está jogando um videogame, The Sims, por exemplo, você vai entrar numa sala, num quarto, ou qualquer coisa assim, você não vai... Enquanto você não entrar naquele quarto, o quarto não está renderizado. Renderizado é informação transformada em imagem na tela, ok? Ou seja, em linguagem de física quântica, não está colapsado, ok? Aquilo ali não existe em tempos, né? Aquele tempo não está existindo ainda. Ele existe como informação potencial. Aquele quarto está lá como parte do programa, ele tem um potencial de existir caso alguém entre nele. A partir do momento que alguém abre uma porta e entra num quarto, o computador renderiza as paredes e os móveis do quarto para você. Ok? Então, a realidade também funciona assim. Só que, no nosso caso, como eu disse, ela sempre parece muito mais firme, porque as regras são bem fortes aqui, né? A regra da programação é bem firme, mas funciona da mesma forma. Agora, como é que eu influo nisso, que é a sua pergunta, ok? Mas eu queria dar esse preâmbulo para as pessoas entenderem que elas têm força para influir, por quê? Nós somos consciência, trabalhando com um programa gerado em conjunto entre nós, as outras consciências e a consciência fundamental. E todos nós temos participação nisso. Então, existem 3 formas, segundo o My Big Talk, segundo Tom Kepler, de você impactar na realidade. Uma é através da sua percepção, outra é através da sua atitude e outra é através da sua intenção. Intenção, normalmente, é o que as pessoas pensam que é a única forma de tratar com a realidade, que é a sua vontade de querer mudar algo, ok? Então, de fazer com que algo aconteça. Isso é a intenção, é a sua vontade. Agora, a percepção e a atitude são fundamentais, porque elas, na verdade, elas são meio caminho prático, direto, estão mais na frente que o outro, porque hoje você nem sabe, não faz a menor ideia de nada, e já quer começar pelo terceiro, sendo que os outros 2 foram desperdiçados, ok? E eles são importantes, não é para ser desprezado, porque elas são com controle imediato, direto seu, com resultado líquido e certeiro, ok? Se você é uma pessoa extremamente negativa, que tudo que acontece, você olha o problema em vez da oportunidade, você tem uma percepção negativa, né? Você está olhando o universo com uma lente cinza, né?
Aham. E aí tudo que você está vendo ao seu redor é cinza, você não enxerga opções, ou só enxerga opções horrorosas, né? E a partir do momento em que você começa a adotar uma atitude de procurar o que há de positivo em cada situação que você passa e focar no positivo, quando você focaliza no seu pensamento no positivo, o positivo cresce, aumenta e traz outras coisas, porque, como você falou, a questão da vibração, ok? E além de você, já dentro do que está, sempre poder olhar para o positivo, né? E você vai falar, ah, mas é balela. Tá bom, então eu vou falar. A minha esposa morreu de câncer. Eu amava a minha esposa, né? E eu, no meio da crise, quando eu descobri a doença que ela tinha e que era terminal, né? Eu tive uma dor terrível, estava sofrendo um monte e cheguei, aquilo me causou um impacto, onde eu olhei e veio para mim imediatamente, no meio daquele desespero, que aquilo só podia ter algum motivo. Qual motivo seria esse? O único motivo que me veio, que poderia haver, é que eu teria algo a aprender com tudo aquilo, ok? E realmente tive uma montanha, mudou a minha vida, né? Então, mas o que eu falei para mim mesmo? Bom, que eu tinha que aprender algo, eu falei para mim, eu não sei o que é, mas eu vou ficar super atento o tempo todo, porque eu tenho que aprender que raio, porque é uma condição desgraçada acontecendo, e você tem que aprender algo, ok? Eu tenho que aproveitar, porque eu não quero passar por isso de novo, né? Se tiver que passar por outra coisa, que seja por outra coisa. Por essa, eu não quero mais. Foi Não o por extremo, preguiça né? minha, O que você não por passou foi. preguiça Aham. não por eu deixar de aprender e aproveitar com aquilo. Então, assim, isso é uma coisa que para mim foi muito positiva e hoje, né, eu agradeço por ter despertado, por ter tido essa oportunidade e por perceber que, mesmo no meio da situação mais negativa, sempre existe algo de positivo. Então, um exemplo que eu costumo dar é do Viktor Frankl, né, que é um terceiro, aí é mais isento, é um neuropsiquiatra judeu que foi parar num campo de concentração alemão e começou a ver aquela desgraça toda. E ele encontrou um jeito de ver algo positivo, de fazer algo positivo, ajudar os outros, e acabou sobrevivendo graças a essa determinação de mudar a percepção para ver as coisas positivas e usar a segunda opção, que é uma atitude positiva, que é uma é o que eu percebo de positivo em qualquer situação, e outra é o que eu faço de positivo a respeito daquela coisa. Ele começou a ver primeiro o que ele percebeu de positivo, é que ele podia extrair e aprender alguma coisa, por que algumas pessoas sobreviviam mais e outras morriam mais rápido, e ele entendeu que a pessoa que tinha um propósito era para encontrar algum familiar, fazer algum trabalho, alguma coisa pendente fora do campo de concentração, essas pessoas eram as que sobreviviam, as que tinham um propósito. Então, ele descobriu isso e ajudou a disseminar ante os companheiros dele, aqueles que se interessaram, a ter um propósito, da mesma forma que ele desenvolveu um para ele, que era aprender coisas com aquela situação, e depois ele se via na universidade, dando palestras, dando aulas, explicando tudo que ele tinha aprendido lá dentro. E ele sobreviveu e fez exatamente isso, escreveu livros, criou uma teoria psicológica, ele fez uma série de coisas. Então, a atitude e a percepção, né? Porque a realidade ela é construída dentro de nós. Né? Mesmo que você fosse um cara super materialista, que só achasse que existia matéria, então você acha que existe um cérebro. O cérebro está dentro dessa caixa de osso, né? E pele, né? E músculos, e lá dentro é escuro. E a gente pensa que vê luz, mas a luz chega no olho, os fótons se transformam em eletricidade, vai um sinal, aqui atrás são construídas imagens. Então, se você acredita que você é o cérebro, todas as imagens do mundo são reconstruídas dentro dele. A gente não vê nada diretamente. Tudo que a gente pensa que vê, a gente está reconstruindo dentro de uma caixa preta que nem luz tem. Tá? Então, você está reconstruindo e passa por toda a sua experiência, por todas as suas crenças, que atuam como filtros. Se você é uma pessoa negativa, tudo que você vê, você reconstrói negativamente dentro da sua cachola. Agora, a situação é mais etérea ainda, porque o cérebro não existe, a cabeça não existe, tudo uma parte do avatar eletrônico, né, por assim dizer. Então, tudo é construído dentro da sua própria consciência, pelo fluxo de informação que a gente recebe
E aí eu volto naquele exemplo da televisão. Você sintoniza num canal, que é isso que a frequência também é, aí no caso, né, você está sintonizando um fluxo de informações de um determinado canal que mostra esta realidade. Além disso, você ainda pode adicionar tonalidades. Você pode botar uma lente cor-de-rosa das suas crenças, né? Se são crenças positivas ou te permitem uma atitude positiva, você vê as coisas bem melhor do que alguém que tenha lentes negativas, né? Então, são as três formas. E a terceira forma, que é aqui as pessoas em geral querem saber, é como é que você influencia a realidade com a sua intenção. Acho que foi até uma pergunta de uma pessoa ali que tinha feito bem isso aí. Pode falar. Beleza. Então, essa aí, o que acontece? O Tom explica nos livros como é que a realidade é criada, como é que ela funciona. Então, a consciência fundamental, ela tem uma parte dela que funciona como um computador, como uma máquina, que gera possibilidades à frente. Então, ele sabe, a qualquer momento que nós estamos, como nós somos, a qualidade de ser que nós temos, e que probabilidade nós temos de tomar determinadas decisões adiante em função das opções que vão aparecendo para nós, ok? Então, a cada microsegundo, a cada intervalo de tempo da programação que roda, essa consciência fundamental calcula para frente todas as possibilidades, as nossas, e combina as nossas com as de todo mundo dentro deste ambiente. Então, tem um cálculo para frente centenas de anos da realidade, como é que ela pode ser de acordo com as decisões que a gente pode tomar. Tá? Então, é uma árvore de possibilidades que a gente pode simbolizar por 3. Tá? Então, pode acontecer uma coisa, 2 ou 3. Tá? Mas pode ser N coisas. E aí a gente decide. Tem 3 opções, decido pela do meio aqui. Tá? Aí, ela recalcula todas as probabilidades para frente de novo a partir dessa decisão que nós todos tomamos, cada um a sua. E ela vai calculando, calculando e recalculando. A cada milissegundo ela recalcula. Então, todas as possibilidades que podem acontecer para nós estão calculadas. E está calculada a possibilidade e a probabilidade. A probabilidade é se tem chance de 100% de acontecer, se tem chance de 90%, se tem chance de 60%. Em função do que eu sou, se eu vou decidir num caminho ou no outro. Mesmo assim, são só cálculos de possibilidades para deixar o cenário pronto para nós. Mas quem decide sou eu. Se eu decidir diferente e resolver fazer uma coisa com a probabilidade de 1%, não, hoje eu vou me jogar aqui de cabeça. Bom, fiz uma loucura qualquer que eu não faria normalmente. Ele recalcula tudo para frente de novo e vai apresentando as possibilidades. Então, a cada cálculo, eu vou escolhendo uma linha. Tá? Então, todos os dados para trás ficam gravados no sistema e todas as possibilidades futuras estão gravadas no sistema e pode ter uma probabilidade maior ou menor. Por exemplo, se eu vou para a direita, tenho, sei lá, 60% de chance de sair da reunião aqui e ir para a direita e 40% de chance de sair da reunião do nosso bate-papo aqui e ir para a esquerda. A hora que eu decidir, ela recalcula e vai. Agora, como é que você muda o seu futuro, né? Com relação ao uso da intenção, que é o que o pessoal chama colapso de onda, colapsar onda, ou, né? Fazer acontecer, tela mental, tem N nomes. É você, com a sua intenção, desejar, querer que tal coisa aconteça mais que outra, ok? E o que você faz é subir com essa intenção e essa persistência a probabilidade que uma coisa ou outra ocorra. Então, assim, por exemplo, vamos falar de uma doença, que é uma coisa mais simples, tá? Por incrível que pareça. E tem regras para isso, ok? Coisas que são comuns não dependem só de mim. Se é uma coisa entre mim e você, depende de nós dois. Essa reunião está saindo hoje porque nós dois quisemos. Se um de nós quisesse roer a corda, essa reunião não aconteceria, ok? Então, não depende só da minha vontade, né? Depende da sua vontade, da sua intenção. Se são 10 pessoas, depende da vontade de todos. Se são 1000, é como uma eleição, né? Uma eleição é uma média de quem recebeu mais votos. Então, quem perdeu, quem votou em outro não gosta, quem votou nesse gosta, mas você tem que conviver com a realidade. Então, coisas onde há competição de muitas intenções, elas são muito mais difíceis de fazer ocorrer do que coisas onde há menos... Tem uma explicação para isso, chama incerteza PSI, mas basicamente é isso.
O que depende mais de mim apenas é mais fácil de fazer. O que depende de mais gente é mais difícil porque depende da vontade alheia, né? Então, Sim. coisas pessoais são mais fáceis de fazer acontecer. Por exemplo, saúde. Você está com um problema de saúde, você quiser intencionar que você vai aumentar a probabilidade daquela opção onde você se cura da doença, isso é mais fácil de você fazer do que qualquer outra coisa. Não quer dizer que é simples, é simples, mas não necessariamente fácil, porque a gente não está habilitado, não está praticando, né? Não se desenvolveu para isso. Mas é você ter a vontade de fazer aquilo acontecer e subir aquela probabilidade lá na frente. Então, basicamente, é isso. Pode ser mais explicado, com mais exemplos, com mais detalhe, mas é assim que funciona. Tá? Então, por exemplo, todo mundo tem, pelo menos acho que consegue sentir o que é uma intenção. Talvez a intenção seria uma ação interna, né? Traduzindo, intenção, uma ação interna que você tem em relação a alguma coisa, consequentemente isso vai gerar um resultado, ou seja, a pessoa vai ter que observar isso, se é para um lado ou é para o outro, né? Positivo ou negativo, conforme a situação, e aí tomar uma decisão em cima daquilo, né? Quanto mais consciência a pessoa tiver sobre essa situação, essa probabilidade que você falou, tanto 60, 50, ela vai aumentando e isso vai gerando a realidade conforme as coisas foram acontecendo, né? Mais ou menos isso? É muito importante que a sua intenção seja verdadeira e sincera, porque às vezes a gente pensa que quer uma coisa, mas na verdade não faz muita questão daquilo. Às vezes a gente quer uma coisa muito diferente. Então, às vezes a gente está tão confuso, né, na parada que a gente querer uma coisa quando na verdade quer outra. E ele deixa muito claro que essa intenção é a intenção do seu nível de ser, aquele nível interno, o ser, a consciência que você é. Então, quanto mais você estiver alinhado com a sua própria consciência, e nesse caso, a recomendação dele, que ele detalha no livro, é a questão da meditação, né? Essa questão da meditação, você medita, a proposta dele não é com nenhum cunho, ele é um cientista, é um físico, e ele só propõe isso porque ele fez por ele. Ele começou com a meditação, antes de fazer, inclusive, viagens fora do corpo, porque você entra em contato com o ser que você é. E você adquire uma proximidade com o ser, né? E aí você, a partir do ser que você é, aplicar a sua intenção se torna muito mais potente, ok? Então, quando você nem tem a menor noção, o sentimento, você acha que é o corpo e a cabeça, o cérebro, né? O seu nome, quanto mais identificado você está, mais dificuldade você tem, talvez, em usar essa intenção, né? Então, você se descobrir, né, ir num caminho de autodescoberta, estar em mais contato com a consciência que você te dá uma intenção mais forte, ok? E você intencionar, ter a vontade, querer, de verdade, fazer algo, por exemplo, se curar, né? Você acha que você descobre que tem potencialmente um risco da doença X ou Y, você, quanto antes começa a intencionar a cura disso, né? Que você quer sair pelo caminho, você quer fazer com que a alternativa futura, onde você está curado, aconteça. Então, eu quero viver já naquela alternativa. É essa que eu vou, né? Com a sua toda a força do seu ser. E é isso que faz com que isso aconteça. Então, não é nada externo, é algo totalmente interno. Não sei se ajudou a esclarecer ou não, mas... Para mim ficou bem claro. Vamos ver se o pessoal gostou, mas pelo jeito eles gostaram, sim. Então, assim, a intenção, até me perdi aqui. A intenção que você estava falando, dependendo da intenção da pessoa, se ela tem 1% de dúvida, aquela intenção já não é o total do ser, né? Ela tem um pouquinho de dúvida, ela tem uma intenção de cura. Mas será que eu vou curar? Isso já era, né? Então, no caso, já não foi a receita completa. Isso, ela não pode ter dúvida. Porque não é só uma questão assim, tem que querer e ponto. Eu quero, o ser que eu sou quer fazer isso. Decidir, agora, né? realmente, se você tem dúvida ou se você nem quer, né, é como eu estava dizendo antes também. Porque às vezes, né, a gente acredita, será que alguém não quer se curar? Não, tem gente que não quer se curar, porque em PNL é o que chama de benefício secundário. Você às vezes está doente porque aquilo ajuda a atrair atenção e carinho para você. Então você pensa que quer se curar, mas não quer. E se você for curado, você vai tratar de inconscientemente arrumar outra doença para continuar atraindo atenção. Então, por mais doido que pareça, né, nem todo mundo quer se curar. Tá? Então, é como você falou, se você tem lá dúvidas, ou às vezes você nem quer, né, isso vai atrapalhar. Né? Isso é outra coisa, por exemplo.
Quando você está tentando fazer uma cura para você mesmo, você pode buscar uma pessoa que esteja usando algum método, um reiki, uma acupuntura, que ajude você a se curar, né? E que tenha mais habilidade em lidar com a energia, né? Lidar com a intenção. E essa pessoa pode te ajudar a se curar. Agora, por exemplo, se você não quiser realmente, ninguém vai poder forçar você a se curar. Você vai É, ficar no caminho, entendeu? Então, outra pessoa pode te ajudar a se curar, desde que você pelo menos queira, né? sim. Então, a sua intenção, mais a da pessoa, que inclusive é especialista nisso, ela pode te ajudar. Agora, se você não quer, não tem especialista no mundo que vai resolver o teu É. problema. Até Jesus mesmo, né, que curou várias pessoas, ele mesmo não conseguia curar algumas Foi a pessoas tua porque fé que te curou, que a né? pessoa Foi a não tua... aceita, né? Tem aquela É, resistência toda, né? é A, isso a, aí. Mo- a Mônica falou aqui, e o papel das crenças nesse jogo? Eu acho que é bem justamente isso. Se a pessoa, o que é crença? Tudo que ela acredita ser real na vida dela. Se ela acredita que não vai se curar, é a crença que ela tem, né? Se ela acredita que a intenção dela vai resolver o problema, né, é aquilo que vai resolver. Então é totalmente a crença ali, está intrínseco Aí nisso. eu te falo que é surpreendente. Às vezes, o que você está falando é a primeira coisa que vem na cabeça da gente, realmente concordo com você que é. Mas, assim, às vezes a nosso senso comum, ele nos engana um pouco. No livro, como eu te falei, aquela questão, é como se fossem as regras do jogo, né? E ele Hum, te mostra várias coisas. E com relação à crença, é muito específico, ele fala muito sobre o que nós somos, como funciona a nossa cabeça, como nós, vamos dizer, de alguma forma somos constituídos como seres e qual que é a forma de relacionamento uns com os outros. Então, ele foca bastante sobre isso. E a crença é algo super fundamental, porque ele fala o seguinte, e vamos diferenciar, né? Crença aqui, nós vamos estar sempre falando, é aquilo que você pensa que é, ou acredita que é, sem ter experimentado, sem saber, sem ter qualquer sim, base. Você exato. acredita porque alguém disse, o Papa disse, o Ayatollah disse, sei lá quem disse. Né? O cientista XYZ disse, por isso que ele fala que você não deve, o próprio Tom fala que você não deve acreditar nem nele, porque a crença nele não vai resolver o teu problema. É claro que é legal você ter um cara super especialista, científico, pesquisador da consciência, te dizendo algumas coisas com uma base, porque quando você vê o que ele está explicando, aquilo vai fazer lógica, vai ressoar com Tem um você. sentido, né? Porém, você não pode acreditar, você tem que ir lá experimentar, a não ser que você já tenha experimentado. Então, tem coisas que você lê ali, como foi o meu caso, onde eu estou seguro de que o que ele está falando é certo, porque eu também já experimentei. E tem outras coisas que eu estou experimentando, trabalhando, e tem outras que eu não pude mexer ainda, então pendentes para... Então, a diferença entre crença e realidade, né, e saber, a diferença aqui é entre crença e crer e saber. Saber é ter experimentado. Você, além de saber a teoria, você foi lá e experimentou. Então, você sabe. O que você sabe é conhecimento, não é mais crença. É aquilo que você acredita porque alguém disse, ou porque você resolveu acreditar. Né? Por exemplo, eu acredito que quando eu morrer eu vou para o céu. Né? Tudo bem, isso que você está fazendo, está fugindo do medo da morte. Então, você acredita que vai para o céu, então você não vai morrer, então não precisa ter medo. Então, a crença geralmente é criada ou utilizada e aceita para encobrir um medo de algo que eu desconheço, algo que eu ignoro. Então, quanto mais ignorante eu sou, no sentido de ignorar, desconhecer, mais crenças eu aceito e crio. E quanto mais crenças você tem, você está escondido. O que você realmente é está enterrado, escondido lá embaixo, ok? Então, o que a gente precisa fazer com a crença ele literalmente afirma o seguinte, não existe tal coisa como uma crença boa. Tá? A PNL afirma que existem crenças habilitadoras. Então, relativamente, pode ter uma crença melhor e pior. Então, é melhor você substituir uma crença ruim por uma crença melhor. Mas isso é só temporário, porque o melhor mesmo é não ter crença nenhuma. Então, um dos principais trabalhos para você ter habilidade nesse tipo de realidade é ir se livrando de todas as crenças e deixar espaço aberto para que você adicione verdades extraídas das suas próprias experiências e experimentações. Tá? Então, a crença é extremamente negativa. Né? Não é, eu tenho que acreditar que dá certo. Não, você não tem que acreditar em nada. Experimenta, faz acontecer e aí você vai saber que funciona. Ou você já viu alguém fazendo e aí você sabe que funciona. Então, você tem que descobrir como e aí você vai fazer e vai ver que para você funciona também. Saber é muito melhor do que crer.
Sim, sensacional. Isso que você falou agora, para mim, ajudou bastante. A crença, porque se a pessoa aceitar aquilo, a pessoa vai viver aquilo, né? Já é o que ela já está vivendo na crença. Bom, Mário, a gente passou muito rápido hoje. Nós temos 5 minutos aqui para a nossa live. Eu queria te fazer algumas perguntas, tipo ping-pong, diretamente para você mesmo, para o Mário, e queria que você me respondesse aí rapidamente como que você fala em relação ao que eu vou te perguntar aqui. Pode ser? Manda ver. Consciência. O que você acha? Resumindo, consciência, o que é para você? Eu, Boa. Um salto quântico. é, a descoberta que existe algo a ser aprendido, como eu te comentei antes. Beleza. De tudo que você já estudou, qual que é o assunto fundamental que uma pessoa precisaria aprender? Um só. Que ela é muito mais do que ela imagina. Boa. Matrix. A realidade, de alguma forma. Não a parte negra da coisa, tá? Para ninguém se assustar. Beleza. O que você espera do futuro dessa nova geração aí que vem conhecendo sobre esses novos assuntos que a gente fala? Eu torço para que as pessoas pratiquem mais, experimentem mais e ponham menos fé em qualquer besteira que qualquer um fala. Ouça o que tem para falar, mas sempre experimente por si mesmo, né? Isso é uma coisa legal de se fazer. Show. Se você tivesse hoje de frente para Tom Campbell, qual seria a tua pergunta que você ia fazer para ele? Você já conhece ele, Rapaz, mas eu já hoje? tive a oportunidade de estar algumas vezes em frente a ele e fico com vontade só de estar lá, não fico com vontade de perguntar nada, só todas as perguntas somem. Você Ficam, fica parece meio... que fica banal, entendeu? A experiência de estar num evento com ele assim é uma coisa do outro mundo, né? Abre portas. Sensacional. E de Mário, antes desses acontecimentos, desse conhecimento que você tem hoje, e Mário para hoje, o que você diria um para outro? Outra. O Tom chamou de pacote de experiência, mas para ficar claro o que eu vou dizer, é outra encarnação, né? Você, quando olha para trás 1 ano, 10 anos, parece que foram outras vidas já. Outras vidas dentro desta própria vida, né? Dentro desse mesmo pacote. Legal. Bom, Mário, para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua tradução, né, do Big My Tool, e aonde que o pessoal pode encontrar o seu livro, como que ele pode chegar até você, como que as pessoas chegam até você para se você faz um trabalho de atendimento, como é que funciona, para o pessoal conhecer um pouco mais. Eu sugiro, se você puder, depois compartilhar o meu Instagram aí, Sim, sim, né? A vamos. pessoa pode chegar no site pelo próprio Instagram. No meu Instagram tem no perfil lá um Linktree que aponta para o livro, aponta para o... Eu tenho um e-book gratuito meu sobre My Big Toe, que as pessoas podem acessar e baixar. Tem uns binaurais, que eu não pude nem explicar o que era aqui, mas tem 2 artigos sobre áudios binaurais e como eles podem ajudar a meditar. Então tem uma série de materiais. E todas as minhas publicações aí no Instagram têm o endereço do site, além do que no Linktree base ali do perfil tem o caminho para comprar os livros no site, ou pode entrar em contato direto comigo e fazer pelo próprio contato, o WhatsApp. Tudo isso está no meu Instagram, que No Instagram. @mybigtoe Campbell, @mybigtoe Campbell. Mas acho que é melhor, de alguma forma, deixar por escrito aí, O pessoal porque está colocando aqui nos comentários, a gente vai colocar depois também para o pessoal poder acessar você também. Né? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta aí para fazer para o Mário, aí fique à vontade, que ainda nós temos alguns minutinhos aí. Beleza? tá. Enquanto isso, de qualquer Pode forma, falar. então, como eu te falei, a gente tem os 3 livros dele, é uma trilogia, tá? Que explica a realidade como um todo, que se chama Minha Grande Teoria de Tudo, My Big Toe. Esse livro que eu te falei, esse e-book gratuito, é Física Quântica, Realidade Virtual e Consciência, né? É um panorama geral de um pouco mais ou menos como nós fizemos aqui hoje. É um livro ilustrado com conteúdo muito bom, a abertura da doutora Mabel Cristina, ela me deu o privilégio aí de fazer a abertura do livro também. E a gente vai estar em breve lançando aí também um EAD do Tom Campbell, porque a gente trouxe ele para o Brasil em agosto do ano passado, e estamos trabalhando na tradução e vamos disponibilizar para que as pessoas possam ter mais acesso
quem não pôde vir participar do evento com ele o ano passado também, acho que é interessante saber disso. A gente em breve estará lançando aí. E tem alguma previsão para o Tom vir para o Brasil? Tem alguma previsão assim para ter? Agora teve Olha, essa pandemia, né? Mas em breve. eu o trouxe aqui em agosto do ano passado, mas assim, depois disso teve o coronavírus aí, modificou totalmente os programas, tudo. Ele mesmo começou a fazer algumas coisas online também. E assim, quando isso retomar alguma normalidade, eu vou tentar ver alguma programação com ele, né? Da primeira vez levou um ano para eu conseguir entre pedir e trazê-lo. Uhum. E da última vez que eu olhei, quando ele veio, já estava levando 2 anos. Depois acabou tudo, né? Então agora vamos ter que ver como é que a gente consegue fazer isso. Por isso que a gente também está tentando fazer alguma coisa online que facilita para todo mundo, né? Inclusive acaba ficando mais barato, né? Sim, sim. Oh, sensacional. Tenho muita vontade de ir no evento dele. Eu acompanho bastante tanto os seus posts quanto no YouTube também, né? O que ele fala. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí, alguma pergunta, aproveite que é agora a hora de perguntar, antes que o Instagram acabe com a nossa live aqui. Pessoal gostando bastante da live. Tem alguém fazendo uma pergunta aqui gravada no vídeo sobre mundos paralelos, tá? Então, Pode acho que falar. essa é interessante de comentar. Como eu comentei para você de uma forma super breve aqui, né? Eu estou tentando falar em 5 minutos o conteúdo de 3 livros, né? Mas, assim, todos esses cálculos que existem para frente, né? Eles configuram possíveis realidades paralelas, por assim dizer. A gente acaba escolhendo uma ou outra. Mas, em alguns casos, tem mais de uma que está ocorrendo, que pode ser mais próxima ou mais longe. E tem outras que são completamente diferentes, tá? Então, que nem tem seres humanos, nem nada. Tem muitas que têm seres humanos. Então, assim, o Tom visitou várias delas cientificamente vai mais de uma vez lá para verificar se existe mesmo, se ele não está imaginando nada e coisas do tipo. Mas então, quando ele estava desenvolvendo a teoria, ele verificou que tem várias similares às nossas e muitos diferentes. São N, é uma infinidade, não existe condição de, numa vida, visitar todas. Mas ele visitou várias. Então, existem sim realidades paralelas, elas são facilmente explicáveis pela teoria, e porque elas são todas virtuais, elas estão numa parte, cada uma tem uma segmentação, como se cada uma estivesse dentro de um processador e um pedaço do HD. Então, elas estão aqui e a outra está ali do lado e está tudo no mesmo computador grande da consciência. A consciência funciona como se fosse um grande computador digital trabalhando com informação. Então, ela não tem a menor dificuldade em criar vários jogos virtuais, né, para que consciências individuais habitem, experimentem e extraiam conhecimento e crescimento na direção da evolução, ok? Que a consciência não tem, como eu estava dizendo antes, né, o filme Matrix, né, não é um computador mecânico, não são máquinas abusando de ninguém. Nós somos consciência e a consciência fundamental está gerando ambientes onde partes dela podem experimentar, interagir umas com as outras e crescer e somar ao crescimento da consciência maior. Então, não existe nenhuma intenção maligna em manter ninguém preso em alguma simulação. A gente vem aqui por decisão própria, com uma oportunidade de aprendizado rápido. Então, é diferente, é muito parecido com Matrix, mas é diferente porque você não está sendo forçado e nem abusado por ninguém. Tá? A consciência não tem nenhum interesse, a consciência fundamental, em prejudicar a ela mesma. Nós somos parte dela, né? Okay? Então é uma coisa extremamente positiva, só tem ângulos positivos. Né? Não tem... E outra coisa, não existe sofrimento final. Né? Tudo que a gente passa aqui, seja lá o que for, como o caso de uma morte, um atropelamento, uma doença, né? Nada acontece com a consciência. É tudo parte de um enredo do personagem. O personagem passa por aquela... É exatamente como as pessoas que estão no teatro representando um papel. Terminou a peça, apaga a luz, todo mundo vai para casa, passa no bar antes, toma um chopp. Né? Não tem nenhuma peça que crie efeitos negativos no ator. Né? Então, isso é uma consequência da realidade ser como é. Né? Ela é extremamente positiva, vamos dizer, benéfica. A única coisa que você pode fazer de ruim para você mesmo é, em vez de evoluir, andar para trás, porque você tem livre-arbítrio. Né? Se você, em vez de aproveitar a oportunidade para crescer, desperdiçar a oportunidade ou
sair fazendo uma atitude ruim atrás da outra e se perder, né, e cada vez mais se distanciar da realidade, em vez de se aproximar, como você que está fazendo esse bate-papo comigo aqui agora, os outros que estão ouvindo, estão atrás de entender melhor a realidade, estão atrás de crescer, atrás de descobrir mais opções, oportunidades de atingir uma vida melhor, mais alegre, mais feliz. Estão querendo crescer, ok? Então, isso é a direção certa. Agora, se você tem pessoas por aí que estão completamente perdidas, fazendo uma coisa maligna atrás de outra, esses estão se afundando, ok? Mesmo para esses, não existe um dano definitivo. E um dia ele pode retomar o crescimento, ok? E voltar a crescer. Mas, por enquanto, ele está indo na direção errada. E cada dia vai sofrer mais, entendeu? É uma escolha. É uma escolha. E é uma escolha má que vai na direção errada. Se você pode colaborar com o seu aprendizado, o seu crescimento, e ter uma vida melhor a cada dia, porque você entende melhor como as coisas funcionam, você tem uma percepção melhor, uma atitude melhor e usa melhor a sua intenção, você só pode melhorar, você só pode ser mais feliz nessa direção. Em compensação, a outra direção só vai te gerar mais sofrimento para você e para as pessoas à sua volta, ok? Então, é bem uma opção, né? Sim. A Ellen falou que começou a ler o livro, já leu 200 páginas e não consegue parar. Olha, já tá feita propaganda aí, que é bom mesmo. Essa consciência que o Tom fala, né, consciência maior, tudo, dá para entender, talvez, pelas religiões que é Deus. O Tom cita alguma coisa que é Deus, que é esse ser, ou ele não fala diretamente nisso? É isso que eu te falo. O Tom tenta fazer a explicação de tudo isso de uma forma racional, lógica, para mentes mais racionais, que é o típico da mente ocidental. A pessoa é um programador de computador, é um médico, é um cientista, é um engenheiro, é um administrador. Então, são pessoas que não estão muitas vezes ligadas tanto com essas questões de fé e de crença. Então, ele trata tudo isso de uma forma super isenta para facilitar a compreensão para essas pessoas que não têm tolerância com a linguagem religiosa. Okay? Porque fala Deus, a pessoa já liga isso, né? Já espana, ok? Então, ele não fala. Então, para ele, a consciência fundamental é a consciência fundamental, é o sistema mais amplo de consciência. Né? Então, ele nunca fala Deus. Quer dizer, ele menciona eventualmente, mas em momento algum ele chama isso de Deus. Mas ele diz que qualquer um pode decidir chamar como queira. Se você entra em contato com este ser maior, sente toda a força, amplitude, amor, né, que contém, e todo esse potencial, imagina uma entidade que consegue criar esta realidade e N outras, né? E coordenar tudo isso e te dar uma oportunidade de ter uma vida e uma experiência e crescer e aprender. Então, se você quiser chamar de Deus essa criatura que tudo criou, não tem problema nenhum. É uma opção sua. Então, nenhum problema. Inclusive, ele cita que tem vários religiosos que se aprofundam de uma forma mais organizada nesse estudo da realidade também, que acaba vendo que, olha, lê o livro e fala, não, você está falando de Deus. Tudo bem. Cada um tira a conclusão que quer. A conclusão é totalmente sua, né? Mas ele, em momento algum... Outra coisa, de qualquer forma, ele deixa super claro que esse ser fundamental, do qual nós somos parte e somos feitos da mesma matéria, uma parte dele, né? É um ser que quer evoluir e quer que a gente evolua e quer o nosso bem, obviamente, e está suportando a nossa evolução, porque a nossa evolução também soma a evolução dele, né? Então, não tem nenhum problema, nada de ruim, nada de negativo nisso, é totalmente positivo. E, agora, às vezes, as religiões acabam distorcendo ou criando histórias que se complicam mais do que explicam, e dizendo que você tem que acreditar nisso, que você tem que acreditar naquilo. Ele não fala nada de absolutamente acreditar em nada, ele não cria nenhuma religião nova, então ele apenas cria uma forma de você entrar em contato com você mesmo e com esse ser fundamental, através do ser que você também é, que é uma parte do outro ser, né? E que isso só pode, esse crescimento, essa evolução só pode melhorar a sua vida. E você faz isso através da meditação, para entrar em contato com você mesmo, não de nenhum método
de nenhum tipo de religião, é uma meditação para silenciar a mente, permitir você perceber a sua própria consciência, né? Então, são coisas que não tem nenhum cunho. Outra coisa que você pode ver é o seguinte: se você existe vidas sucessivas em pacotes de experiência, é como se fosse uma reencarnação espírita, quase também, né? Sim. Apesar de que as explicações dele são muito mais diretas e simples e não implicam em ter que acreditar em nada, É. apenas você poder experimentar. A primeira vez que eu comecei a estudar o tom, foi isso mesmo que eu percebi, porque quando você fala, é Deus, ou é isso, ou é aquilo, você já está limitando o próprio, né? Porque se é Deus, então aquilo lá não é Deus, né? Então Deus fica um rótulo, né? Quando você pergunta o que é Deus, é um rótulo. E quando se trata de uma consciência, que tudo é consciência, ele não está em todos os lugares, ele é todos os lugares, isso já, né, o limite já não tem mais limite, já é ilimitado. Então, como Deus é tudo que existe, então dessa forma, talvez que o Tom traz, é realmente bem melhor de você compreender esse ser que existe, porque ele existe, né? Ele está em tudo, então isso é ótimo, Pois é. sensacional. Existe um ser, que é uma consciência fundamental, que gera todos nós, dos quais nós somos partículas, né? Centelhas, como alguns dizem, e no Sim, caso do Tom, ele chama de unidade individuada de consciência. Existe o sistema maior de consciência e as unidades individuadas, que somos nós, ok? E existe o personagem, que é o avatar, ok? Então, o personagem, nós estamos plugados no personagem, jogando o jogo, a partir do que nós somos de fora do jogo, ok? Sem perceber isso, obviamente, porque senão a gente não viveria e experimentaria isso com profundidade. Então, é uma realidade virtual de imersão, né? E a gente não pôde abordar aqui, mas todos os pontos da física quântica, como a dupla fenda, emaranhamento quântico, tudo isso, usando a física digital e a consciência, facilmente se explica. E é muito legal a física quântica, porque ela é o que trouxe à tona e está fazendo muitos cientistas repensarem a realidade, percebendo que a realidade não é material, que a realidade é relativa e ela é percebida pelo observador, aquele mesmo que influencia no experimento da dupla fenda. é o mesmo, só muda os nomes. Bom, Mário, tem mais perguntas aqui, o pessoal está fazendo, também tenho anotado aqui, mas acho que o nosso tempo já esgotou. Eu acredito que dá para a gente marcar uma outra live para você falar especialmente dos bineurais, que eu fiquei bem curioso, e também pode trazer mais a mecânica quântica sobre as experiências aí que ele já fez, e a gente fazer uma outra live que foi sensacional essa aqui. Tá bom, legal, cara. Agradeço muito a você pela oportunidade de estarmos batendo esse papo. Você pode perceber que é um assunto que eu adoro e eu não me importo nem um pouco de ficar falando sobre ele e dando esclarecimento e ajudando, porque são duas coisas. Uma, eu gosto, e outra, estamos sendo útil para uma porção de pessoas que Pois estão é. crescendo e aprendendo com essa oportunidade. Então, são duas coisas maravilhosas. Muito obrigado. Eu que agradeço aqui a tua presença e você ter aceitado esse convite. Tenho certeza que a gente vai fazer mais. E, muito obrigado. Pessoal, vocês que estão assistindo, obrigado também. Vai estar o Instagram do Mário aqui depois da nossa live, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre ele. Só chamar ele direto lá. E, Mário, mais uma vez, muito obrigado, tá? Pelas tuas palavras, pelo telo conhecimento aqui, que você já passou para a gente, que acredito muito que já ajudou bastante pessoas a entender um pouco sobre essa simulação, né, que a gente vive aqui, essa experiência que nós estamos vivendo aqui. E queria que você deixasse o último recadinho para nós. Legal, então, cara. Muito obrigado de novo. Obrigado mesmo. Foi um ótimo bate-papo. Obrigado pelo convite e pela oportunidade. Ficamos à disposição, querendo fazer outras. Vamos marcando também, tá bom? Beleza. Vai acumulando aí as perguntas. As pessoas quiserem mandar perguntas, quem sabe a gente pode fazer uma com pergunta das Sim. pessoas, tá bom? Pode ser. Talvez a próxima a gente deixa só as pessoas perguntando e você vai respondendo conforme você entende da consciência, fala da mecânica quântica e a gente vai esclarecendo aí de uma maneira mais clara ainda. Beleza? Beleza. Fico à disposição. Forte Beleza. abraço. Um abraço, Mário. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.